Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Versículo 10. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. O Salmo 51 é um salmo escrito por Davi. É bem conhecido de todos nós. Este salmo foi escrito por Davi após ter pecado. O pecado de Davi é conhecido por todos nós. E que tristeza ser lembrado por um pecado que cometeu. Não é o desejo de ninguém, eu acredito. Mas com Davi aconteceu. E quando nós olhamos para este salmo, Davi está pedindo misericórdia a Deus. Nós podemos perceber que o pedido de Davi não é baseado na sua justiça, mas na misericórdia de Deus. Este salmo pode ser considerado o salmo do arrependido, porque quando Davi escreve, ele está demonstrando o seu arrependimento pelo pecado que cometeu diante do Senhor. E para todos aqueles que querem se aproximar de Deus, é necessário que seja manifestado um verdadeiro arrependimento. Olhando para este salmo, nós podemos perceber que o arrependimento ele precisa abranger pelo menos 3 áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, a nossa razão. Nós percebemos que Davi ele vai dizer que reconhece que pecou. Não tem como se aproximar de Deus, não tem como ser livre do seu pecado se você não reconhece o seu pecado. Para se aproximar de Deus é necessário reconhecer o seu erro, é necessário reconhecer as suas falhas. Em segundo lugar, é necessário que o arrependimento ele abranja na nossa emoção, porque todo aquele que diz que reconhece o seu pecado, mas não sente o peso do seu pecado, também não está manifestando o verdadeiro arrependimento. Davi sente o peso do seu pecado e ele diz: contra ti, somente contra ti eu pequei. Perceba que ele sabe contra quem pecou. Ele sabe que pecou contra Deus. Ele ofendeu a Deus com o seu pecado, porque é ao Senhor que nós ofendemos quando pecamos. É a Deus que machucamos quando praticamos práticas pecaminosas. Em último lugar, o arrependimento precisa abranger a nossa vontade, porque se nós reconhecemos o nosso erro e sentimos o peso do nosso pecado, para que a nossa vida seja transformada, é necessário que a nossa vontade de fazer a vontade de Deus seja manifesta. Não adianta dizer que se arrependeu, se apenas entende que pecou, mas continua fazendo a mesma coisa que antes praticava. O arrependimento não é um assentimento intelectual, apenas um reconhecimento de algo que é errado, mas é quando você sente o peso do seu pecado e manifesta o desejo de mudança na sua vida. Davi está ensinando o que é realmente se arrepender com o seu testemunho neste salmo. Se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos entender que Deus requer sinceridade. E sinceridade é demonstrada quando nós nos arrependemos diante de Deus, colocando diante dele os nossos erros. Para Davi se aproximar de Deus, ele compreendia que era necessário se arrepender. E o arrependimento, se ele não for verdadeiramente manifesto, não espere entrar na presença de Deus e desfrutar da sua presença. Perceba que no Salmo, Davi vai entender, vai demonstrar que ele está restrito de entrar na presença de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado é um ladrão da alegria. O pecado faz com que nós não sintamos mais a gloriosa presença do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite que quando você se arrepende, as portas do céu se abrem, a presença de Deus novamente fica disponível para nós. Davi vai entender que o problema dele não são as coisas que estão fora, mas é aquilo que está dentro dele. Ele diz: eis que em pecado eu fui formado, e em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está entendendo que a maldade habita dentro dele. Ou seja, o problema não é o teu colega,
O problema não é a tua amiga. O problema não é o ambiente onde você está. O problema é você. O problema está em nós. Nós temos uma natureza corrompida. Enquanto não entendermos isso, não é possível nos achegarmos diante de Deus. Não há como alguém se aproximar de Deus se não reconhece que Ele mesmo é quem precisa ser transformado. É por isso que Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando Davi diz cria, ele está pedindo literalmente um milagre. Porque ele compreende que não é pela sua força que ele será transformado, mas é pela ação da parte de Deus que pode gerar transformação no seu coração. Nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua vida se você abrir o seu coração. Para se aproximar de Deus é necessário um arrependimento. E arrependimento sincero é quando você reconhece o seu erro, é quando você sente o peso do seu pecado, e é quando você converte o seu caminho para uma vida agradável a Deus. E isso só é possível quando em você é gerado um coração novo. E este foi o objetivo do Senhor quando enviou Jesus. O profeta Jeremias vai profetizar e vai dizer que Deus haveria de dar um coração novo a cada um de nós. Chegaria o tempo em que a lei do Senhor, ela não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Os cristãos hebreus, fazendo uso dessas palavras, ele vai dizer que o Senhor não mais escreveria em tábuas de pedra os seus mandamentos, mas na tábua do nosso coração. Não haveria necessidade que ninguém chegasse para o outro e dissesse: conhece o Senhor, te aproxima de Deus, porque a lei do Senhor estaria escrita dentro de nós. O arrependimento abre portas para que a palavra de Deus habite no teu coração. Você quer se aproximar de Deus? Se arrependa. Quer se aproximar de Deus? Deixa a palavra entrar no teu coração. Quer se aproximar de Deus? Deixa Ele fazer um milagre na tua vida de te dar um novo coração. A promessa de Deus é de restauração, é de purificação. E isso acontece através do sangue de Jesus. Quem foi o homem que teve esse privilégio de contemplar a renovação chegando? João Batista. João 1:29 vai dizer que João estava batizando no Rio Jordão. Quando ele levantou a sua vista, ele olhou. E ele não viu um homem, mas ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, derramou seu sangue para purificar os nossos pecados. Se você se arrepende, o sangue dele está disponível para te perdoar e para te purificar nessa noite. Aí João foi escrever mais uma vez, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus perdoa pecados. Jesus purifica o pecador. Seu sangue é poderoso. E nesta noite Ele pode te purificar e transformar a tua vida. Aleluia!